primeiro ponto é de que é uma guerra que tem todas as características das principais guerras que são anunciadas, né? É uma guerra que tem uma disputa geopolítica muito grande, então tem uma disputa entre China e Estados Unidos. Os chineses estão muito à frente dos norte-americanos aqui, com investimento no setor mineiro da República Democrática do Congo. Os Estados Unidos têm sido um ator hoje que tem se colocado de uma maneira muito incisiva para tentar fazer as negociações de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. A expectativa é que hoje, inclusive, se tenha uma assinatura de um acordo de paz com a mediação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um interesse muito grande em acessar os minérios da República Democrática do Congo, que são muito importantes para aquela chamada transição energética, né? Eu estou aqui na parte leste do país, na cidade de Kalemi, uma cidade próxima a essa área onde tem acontecido os conflitos, e o que a gente vê é que, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, o Brasil participa, o Brasil dialoga com a República Democrática do Congo, o Brasil tem uma embaixada aqui atuante. Agora, o que a gente sente e percebe é que há uma falta de participação do próprio presidente Lula. A gente vê o presidente Lula se posicionando sobre outros conflitos, mas um silêncio total do presidente Lula, mesmo quando ele vem ao continente africano, sobre aquilo que acontece aqui na República Democrática do Congo. Pedro, prazer falar contigo. Querido, eu vou te pedir para, de alguma forma, que a nossa audiência consiga colocar a coisa numa perspectiva mais precisa. Quem são os atores envolvidos nesse contexto? Você já citou dois grandes, então Estados Unidos e China, e deu conta de que existe toda essa dimensão geopolítica, certo? Qual é o papel, por exemplo, que o M23, que Ruanda, que outros atores que participam do conflito, da guerra que está se produzindo, desempenham nesse contexto? Queria que você contasse um pouco dessa história para a nossa audiência. Lógico, com certeza. Acho que é bem importante contextualizar mesmo. Esse conflito ele tem conexões com o genocídio de Ruanda, de 94. Assim que o massacre aconteceu, e naquele massacre cerca de 800 mil pessoas foram mortas, uma série de pessoas fugiram para a República Democrática do Congo. Fugiram pessoas da etnia Tutsi, que foram a maioria dos mortos, e também fugiram alguns dos algozes dos Tutsi na República de Ruanda. E aí a situação que acabou se desenvolvendo é que o próprio governo de Ruanda também passou a ter uma relação um pouco mais tensa com o governo da República Democrática do Congo, na medida em que alguns dos algozes de Ruanda ficaram aqui na parte leste da RDC. A partir de então, os dois países passaram a ter uma relação diplomática também bem complicada. Anos depois, em 1996, vai ter a chamada Primeira Guerra do Congo. Em 98, a chamada Segunda Guerra do Congo, as duas com a participação de Ruanda. Hoje, com o passar do tempo, Ruanda continua tendo uma participação importante na desestabilização dessa área, não só Ruanda, como o outro vizinho também, Uganda. E os principais interesses, para além das questões étnicas que estão ligadas ao conflito de 1994, é a questão mineral. Então, Ruanda e Uganda não têm a mesma riqueza mineral da República Democrática do Congo, e esses dois países, de alguma maneira, fortalecem e alimentam grupos armados, como o M23, para que esses grupos armados façam o trabalho de saquear alguns dos minérios da República Democrática do Congo. Assim, eles conseguem fazer uma manutenção do conflito, e a República de Ruanda e também Uganda conseguem vender esses minérios no mercado internacional. Muito obrigado. Tão importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que está a cobertura internacional aí. A gente vê pouquíssimos jornalistas, você talvez deve ser o único jornalista brasileiro agora no país cobrindo esse conflito em loco e falando sobre ele. Outros jornalistas de outros países também estão aí fazendo essa cobertura, porque, como você mesmo falou, é um conflito que tem pouquíssima repercussão internacional e, como você mesmo destacou, é importante demais. É um país muito importante, em especial na economia, no contexto geopolítico da África,
mas a cobertura ela acaba ficando muito em segundo plano, em especial aqui no Brasil e nos outros países aqui da América e da Europa. Com certeza. Eu acho que, no que diz respeito à América do Sul, realmente a gente tem uma cobertura muito pequena sobre aquilo que acontece aqui. Não é algo restrito do Brasil. É, os europeus acompanham bastante o que acontece aqui, principalmente pensando a partir de uma dinâmica da francofonia. Então, tanto a Bélgica quanto a França têm jornalistas aqui na República Democrática do Congo. A Bélgica, inclusive, enfim, a República Democrática do Congo é uma antiga colônia belga. Então, os belgas têm interesse grande aqui também, até hoje no país também. Tem muitas minas aqui, mineradoras, empresas. Então, o que a gente percebe os europeus acompanham o que está acontecendo aqui. Você também tem uma cobertura por parte dos norte-americanos, mas o que diz respeito à América do Sul e mesmo ao Brasil, a gente vê pouquíssima cobertura. E aí eu não tem como a gente não olhar para a questão racial para isso, né? E dizer como parece que alguns conflitos e parece que o sofrimento de alguns grupos raciais e de alguns povos parecem valer menos a pena do que de outros, né? Eu queria entender até nessa sua fala também, que você contasse um pouco pra gente, por que essa é uma guerra que é invisível aos olhos do mundo, de uma maneira geral? A gente está falando de 30 anos de guerra. 30 anos é muita coisa, mais de 5 milhões de pessoas mortas. Olha, o porquê dessa guerra ser tão negligenciada, ser tão apagada? Eu acho que tem a principal justificativa para isso é por se tratar de uma guerra africana, é por se tratar de uma guerra em que o sofrimento é de pessoas negras, são mulheres negras que têm sido majoritariamente estupradas, são crianças e homens que têm sido executados, não se gera comoção. Eu entendo que, de alguma maneira, quando você tem uma guerra muito prolongada, aquilo pode parar de ser notícia em determinado momento. Mas se a gente for olhar para outros conflitos no mundo que também são muito longos, esse argumento cai por terra. A gente tem conflitos que são bastante que se arrastam há muito tempo, como por exemplo aquilo que acontece entre a Palestina e Israel, e não por isso deixa de ser notícia na imprensa internacional. A República Democrática do Congo, ela acaba sendo completamente negligenciada e completamente esquecida. Parece que essas mortes, elas não são lamentadas, e também acredito que esse silêncio também faz parte de uma estratégia para que se consiga saquear os minérios da República Democrática do Congo de uma maneira mais eficiente.